Olá, meus irmãos. Que maravilha poder estarmos juntos mais uma vez e meditarmos na rica, grandiosa, infalível, inerrante, inspirada palavra de Deus. Ela não volta vazia. Diz a própria Escritura que ela é viva, ela é eficaz. O texto para a nossa reflexão nessa tarde maravilhosa se encontra na carta do autor aos Hebreus, capítulo 2, vamos ler. Vamos ler aqui alguns versos, talvez 2 ou 3 versos desse capítulo 2. Olha o que diz o autor. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não. O fato é que ninguém sabe quem foi que escreveu essa carta aos Hebreus. Eu penso que foi Paulo. Sou eu. Penso que foi Paulo. Alguém já disse que foi Tiago, outros dizem que foi Barnabé, outros dizem que foi Áquila. Tem gente até defendendo que foi uma mulher, não sei. Um dos pais da igreja disse que só Deus sabe. Mas vamos ler os versos. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, e a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Eu quero pensar num tema em cima desse texto, que é o perigo de negligenciarmos a tão grande salvação. Eu quero falar de dois perigos. Primeiro, o perigo da negligência. Olha lá. E o que leva, à negligência. E o perigo da condenação. Porque o pressuposto aqui é: como escaparemos se negligenciarmos? Ora, se não há como escapar, então é óbvio que a condenação é certa por parte de negligenciarmos a tão grande salvação. O autor dos Hebreus, a gente que já leu essa carta sabe que ele já defendeu aqui que Cristo é maior que os profetas, maior que os anjos, maior que Moisés, maior que Josué, maior que todos os sacerdotes levíticos. E ele quer apresentar aos irmãos hebreus a superioridade do evangelho, a superioridade do cristianismo em relação ao judaísmo. Por isso que ele apresenta aqui, olha, esses versos. Verso 2, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. E os anjos são menores que Cristo. E quem pregou essa palavra falada por meio dos anjos? Moisés pregou. E toda desobediência a essa palavra e transgressão, aquilo que Moisés falou, recebeu justo castigo. Imagine, pois, se negligenciarmos, aí no verso 3, o Evangelho, a aplicação do Evangelho, as implicações do Evangelho, as doutrinas do Evangelho. O que Deus nos propõe com o Evangelho, se houver uma negligência da nossa parte, não escaparemos de jeito nenhum. Por isso que a grande pergunta é essa: como escaparemos nós? Todos nós, desde o mais simples membro da igreja
até o mais renomado teólogo, todos eles, se negligenciar o Evangelho, não há como escapar da condenação, não há. E Paulo, eu considero Paulo, não é? Eu vou sempre usar esse argumento aqui, Paulo. Eu não sei quem você considera quem escreveu essa carta, eu vou usar aqui Paulo, viu? Paulo, ele vai dizer que a salvação, ele já disse em todas as suas argumentações, em outras epístolas, que a salvação não é uma conquista do homem mediante os seus esforços pela obediência à lei. Não é. Mas se não é uma conquista do homem que se esforça para obedecer à lei, mas é o que então? É uma graça, é um presente, é um favor imerecido, porque graça quer dizer isso, favor imerecido. Agora, por que essa salvação é grande? Por que é tão grande assim? Porque, irmãos, é o resultado do grande amor de Deus, apresentado pelo grande sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. É grande porque não é fruto de uma conquista humana, é grande porque é fruto da graça de Deus. É fruto do sacrifício que o Pai demonstrou no Filho lá no Calvário. Por isso que é grande. E o resultado dela é que nos levará ao Pai, reconciliados, perdoados, justificados mediante o sacrifício de Jesus na cruz. E ela é aplicada através da grande obra do Espírito Santo. Por isso que negligenciar isso, irmãos, é jogar fora todo o projeto que Deus realizou em nosso favor. Quem negligencia o Evangelho corre esse risco aqui de não ser salvo, de não receber essa graça da salvação aqui. Eu quero falar aqui do primeiro perigo, o perigo da negligência. É perigoso a gente negligenciar, a gente ouvir o Evangelho e negligenciarmos deliberadamente. Tem gente que negligencia o Evangelho, mas por ignorância. Paulo mesmo, ele diz isso na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, que ele teve um tempo que viveu na ignorância e negligenciou o Evangelho. Mas ele disse também no discurso, o famoso discurso dele em Atenas, lá na Grécia, que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas a partir do momento que a gente ouve o Evangelho, conhece o Evangelho e negligencia esse Evangelho, a gente corre o risco. É perigoso isso. Algumas pessoas acabam apostatando, né, do Evangelho, a gente sabe disso. Agora, por que as pessoas apostatam do Evangelho? Qual a razão? O que está por trás de uma pessoa apostatar do Evangelho? Sabe qual a razão? O que está por trás? A negligência. Quando a gente negligencia o Evangelho, há um caminho a seguir. Qual é? Apostasia. E o caminho da apostasia é um caminho perigoso, e além de ser um caminho perigoso, é um caminho sem volta. Sem volta. Então elas muitas ouvem o Evangelho, conhecem, e por incrível que pareça, até professam por um tempo as verdades do Evangelho, mas por negligenciar, deixam de dar atenção, viram as costas para Deus, abandonam a fileira da igreja e não há salvação se negligenciarmos tudo isso aqui. Elas se vão, rejeitam todo o ensino que Deus passou através do Evangelho. Qual é o resultado disso? Não há salvação. Não há. Não há.
Será que o povo está negligenciando o cristianismo hoje? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. É bem provável que a resposta seja sim, principalmente no nosso Brasil. A igreja evangélica brasileira, ela tem negligenciado o evangelho e começa pela sua pregação. Pouco se prega o evangelho. E quando é pregado, é um evangelho místico, um evangelho pagão, um evangelho que não conduz a pessoa à salvação. É um evangelho que aplaude as pessoas, um evangelho que não coloca as pessoas no seu devido lugar. Às vezes o evangelho por puro interesse, né? Que as pessoas ouvem. E o pior é que todos ouvem o evangelho. Você não consegue ver mudança. Por quê? Porque tantos pregadores que estão pregando e não há quase nenhum resultado. O ponto é a negligência ao evangelho. O liberalismo está aí. O liberalismo, o pragmatismo. A igreja evangélica brasileira, ela se agarrou ao pragmatismo religioso. Se agarrou. E junto com o liberalismo teológico fizeram uma parceria e rejeitaram o evangelho. Por incrível que pareça. Dizer um negócio desse, né, a um país como o Brasil, que é dito pelo IBGE que vai ser um dos maiores países no que diz respeito a evangelho. Né? Uma pesquisa saiu e disse que daqui a 30, 40 anos a maior população brasileira é evangélica. E a pergunta é, que evangelho? Que evangelho? Esse crescimento é de cristão? Essa é a pergunta a se fazer. Esse crescimento são de pessoas regeneradas pelo poder do evangelho ou são pessoas fanatizadas pela religião humana? Então, a negligência é perigosa, porque nos leva à pergunta: como escaparemos se negligenciarmos a grande salvação? Como escaparemos? Deixe-me falar aqui de outro segundo perigo, aqui do texto, que é a condenação pela negligência. Condenação pela negligência. A salvação ela é apresentada como uma libertação de uma prisão. E se eu negligenciar essa libertação, o que é que vai acontecer? Eu vou viver prisioneiro para sempre. Eu, você, todos nós, se negligenciarmos essa salvação, essa libertação, vamos continuar prisioneiros para sempre. Jesus disse no livro de João, no capítulo 3, verso 36, que quem se mantém rebelde ao Filho experimentará a ira de Deus. Experimentará a ira de Deus. Quando você tem ouvido o Evangelho, meu irmão, qual é a sua postura em relação ao Evangelho? Porque presta atenção nisso que eu vou lhe dizer. Quando o Evangelho é pregado na sua sabedoria, na sua pureza, na sua totalidade, o Evangelho vai fazer uma coisa importante. Ele vai separar quem crê e não crê. E quem não crê. Não dá para ficar em cima do muro quando o Evangelho é pregado. Ou você crê para alcançar esta tão grande salvação, ou você não crê e não alcança essa grande salvação. Essa é a realidade. E por que só tem o Evangelho? Porque não há outro caminho a não ser Jesus. Deus, na sua soberania, dentro do seu projeto de salvação,
deixou o único método para nos salvar, que é o Evangelho. E agora veja como é importante a pregação do Evangelho, a crença no Evangelho, e não negligenciarmos o Evangelho. Se não negligenciarmos o Evangelho, a salvação chegará até nós. Talvez você diga assim, não, mas eu sou salvo pela graça, não pela obediência. Não existe isso no Evangelho. Crer é obedecer. Crer é o mesmo que obedecer. Dar ouvido à voz de Deus é dar ouvido ao Evangelho. Não há uma salvação pela desobediência ao Evangelho. Não há. O Evangelho sendo pela graça, a obediência serve para mostrar que você foi salvo pela graça. Não é que você vai obedecer para ser salvo. Não é isso. Você vai obedecer o Evangelho por ser salvo pela graça. A graça de Deus alcança você e você passa a obedecer o Evangelho, mostrando que é um salvo pela graça. Essa ideia de negligenciar e ser salvo não existe no Evangelho. É perigoso, meu irmão. Como escaparemos nós? Como? Sendo um religioso? Sendo um frequentador de igrejas? Não. Não tem como. Fazendo rituais? Não. Praticando todo tipo de sacrifício? Não, não tem como. O único caminho é o Evangelho. É o Evangelho que nos salva. E o Evangelho chegou até nós. Não negligencie. Creia no Evangelho. Essa palavra está chegando ao seu coração. Ela está chegando, meu irmão, aos seus ouvidos. No capítulo 3 dessa mesma carta aos Hebreus, o apóstolo diz assim: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, qualquer, seja ele quem for, homem, mulheres, pastor, missionário, qualquer um de vós, o quê? Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, disse o apóstolo no verso 13, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato aguardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Verso 15. Enquanto se diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Não endureça o coração ao Evangelho. Creia nele, viva por ele, persevere nele, não negligencie nada que o Evangelho fala. Em todas as suas doutrinas, em todos os seus princípios, preceitos, em todas as suas obrigações, porque o Evangelho tem muitas obrigações. Muitas. Não pense que você é salvo e está tudo certo. Claro, para a salvação está. Quando você ouviu o Evangelho, está tudo certo para a salvação. Mas Deus, ele convoca você. Ele engaja você no serviço ao Evangelho. Porque o Evangelho, ele não apenas tem que ficar em você. Ele precisa sair de você para outras pessoas. Para a sua parentela, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de faculdades, para a sua vizinhança. Falta em nós esse comprometimento com o Evangelho. Nós não somos salvos para ficarmos calados com o Evangelho para nós mesmos. Alguém já disse que discípulo faz discípulos.
E o reino cresce quando a gente leva esse evangelho para mais alguém. Vamos continuar, meu irmão, perseverante no evangelho. Se você gostou desse vídeo, olhe, se inscreva nesse canal. Não é meu, é nosso. Quase todos os vídeos eu estou deixando isso claro. Esse canal não é meu. Sabe qual é o objetivo desse canal? Eu digo isso de todo o meu coração. É levar o evangelho a mais adiante. É fazer com que outra pessoa possa ouvir o evangelho e permanecer firme no evangelho. E nunca negligenciar, porque se negligenciar, não há salvação. Então o objetivo desse canal é levar o evangelho numa linguagem simples e humilde. Então, participe, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Leve a outras pessoas a ouvir essa reflexão simples e humilde. Você percebe que o nosso foco é só a Escritura. Nós não temos outra coisa a falar. Imagina eu falar de mim mesmo. Não tem sentido. Imagina eu falar de você. Não tem sentido. Imagina eu falar da política. Não tem sentido. Só o Evangelho tem sentido. O Evangelho, na verdade, dá sentido a tudo, dá sentido à minha vida, dá sentido à sua vida, dá sentido, inclusive até à política. O Evangelho é tudo. Louvado seja Deus. O Evangelho é a maior riqueza. Paulo diz, as insondáveis riquezas de Cristo. Então não fique de fora, meu irmão. Vamos pedir a Deus que levante mais pessoas para a divulgação desse Evangelho. Mais pessoas que tenham o objetivo de levar o Evangelho a todas as nações da terra. Tarefa difícil, Deus nos deu, mas Ele confiou o Evangelho a nós. Ele não vai mandar anjos pregar o Evangelho. Tem que ser eu, tem que ser você, tem que ser nós. Tem que ser a igreja do Senhor Jesus. Um abraço, um bom final de semana, e se Deus permitir, estaremos juntos novamente para outra reflexão sobre o Evangelho, sobre a palavra grandiosa, magnífica do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, fiquem com Deus e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém, meus irmãos. Amém.